Bom dia, turma 901. Convido você a pegar o seu caderno, anotar a data da nossa aula de hoje, 7 de dezembro de 2020. Estamos aí no mês de dezembro, tá? Finalizando aí o nosso conteúdo. E eu gostaria também que você não deixasse de participar lá do Google Class, enviar para lá as suas atividades e também tirar as suas dúvidas. Bom, nós vamos estar falando hoje sobre a independência, tá, do continente africano. Nós vamos estar, assim, estudando, né, sobre alguns países, tá, africanos a qual eles obtiveram a sua independência. Podemos destacar, tá, que no ano mais ou menos de 1945, o número de países africanos independentes era muito reduzido. E nos 30 anos seguintes, a maior parte da África tinha conseguido a sua independência. É isso que a gente vai falar agora, nesse exato momento. Então, preste bastante atenção e não deixe também de anotar aí as informações no seu caderno. Nós vamos falar sobre o caso de Congo. Bom, com um território 80 vezes maior do que o da Bélgica e situado no coração da África, o Congo foi inicialmente propriedade particular de um rei belga chamado Leopoldo II. Depois ele passou à administração da Bélgica. O Congo ele era rico em cobre, zinco, manganês, urânio e diamante. E com isso o Congo ele atraiu poderosas companhias internacionais, como a Unilever e a Companhia Mineira do Alto Katanga, que exploravam suas riquezas em troca de baixíssimos salários para os congoleses. A administração belga era autoridade e racista, né? Tinha assim uma extrema, né, autoridade, tá? E também racista. Os congoleses eles não tinham liberdade de expressão nem de representação e só podiam frequentar a escola por 4 anos. Para lutar contra essa opressão e discriminação racial, os congoleses criaram a ABACO, que era uma associação do Baixo Congo, tá? E no ano seguinte eles criaram o Movimento Nacional Congolês, que foi liderado por Patrice Lumumba. Sob a liderança de Lumumba, os congoleses eles organizaram uma série de manifestações de rua e greves pela sua independência. Pressionados pela resistência congolesa, os belgas se retiraram e em 30 de junho de 1960, o Congo ele tornou-se independente, aonde aí o primeiro chefe do governo foi o próprio Patrice Lumumba. Mas o projeto de Lumumba de unir os congoleses em torno de um Estado nacional não prosperou. E com o apoio aí dos Estados Unidos, a rica província de Katanga moveu uma guerra separatista contra as forças de Lumumba e que aí, por sua vez, né, receberam ajuda da União Soviética. Essa guerra civil ela terminou com a vitória do coronel Joseph Mobutu, que foi aliado aos estadunidenses e que assumiu o poder em 1961, aonde em Lumumba, né, ele vai ser preso e também assassinado em circunstâncias misteriosas. E devido a esse assassinato desse líder, né, vai ser o que levou a ONU a intervir no país para assegurar a independência. Agora nós vamos falar sobre Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Bom, na África, sob o domínio português, a vida dos africanos também era marcada por intensa exploração. Os angolanos, por exemplo, eles trabalhavam para os portugueses nas plantações, tá? Nas minas e também nas cidades, em troca basicamente de roupa e de comida, já que os melhores empregos eles eram reservados aos portugueses vindos da metrópole. No ano mais ou menos de 1930, os angolanos eles pressionaram o governo português por melhores condições de trabalho e obtiveram uma conquista, tiveram o sistema de contrato. E por meio desse sistema de contrato, o governo português prometia pagar um salário aos trabalhadores africanos e respeitar seus costumes e valores. Mas no interior, isso pouco adiantou, pois a autoridade eram os próprios colonos portugueses.
Além disso, a PIDE, que era a Polícia Política do governo português, que vai ser liderado por um grande ditador chamado Antônio de Oliveira Salazar, reprimia a bala toda, tá? E qualquer manifestação popular angolana. A violência desse governo português provocou um aumento da consciência política e também da resistência africana dentro e fora da África. E foi então, né, em Lisboa, lá em Portugal, em 1951, que um grupo de universitários, tá, vindos da África, fundou o Centro de Estudos Africanos. Entre esses jovens estavam Amilcar Cabral, que era de Guiné-Bissau e também de Cabo Verde, Agostinho Neto e Mário Pinto de Andrade, Francisco e Noêmia. Bom, essa geração aí que eu mencionei para vocês, de militares africanos, ela ficou conhecida como a geração de 50, onde eles usaram a poesia como arma de combate ao colonialismo que eles estavam sofrendo. Muitos deles continuaram a lutar por seus ideais de movimentos de libertação que se formaram em seus países. Entre esses movimentos também estavam, né, o Movimento Popular para a Libertação de Angola, tá? A Frente para a Libertação de Moçambique e o Partido Africano para a Independência do Guiné e de Cabo Verde. E aí, durante anos, tá, nós vamos ter um governo salazarista, onde ele enviou milhares de soldados armados com metralhadoras e aviões para reprimir esses movimentos que foram criados em busca da independência. O que adiou, né, mais ainda, porém não impediu a vitória desses movimentos que conseguiram aí a independência. Agora aí, para nós exercitarmos o que nós acabamos de estudar, vocês vão elaborar para mim 20 perguntinhas e respostas sobre o assunto que nós acabamos de estudar. Beijo grande, fiquem com Deus, boa semana e até a nossa próxima aula.